Boa noite. Nós vamos discutir no programa Gestão Social, problemas-chave da atualidade, coisas que têm aparecido, que estão aparecendo na imprensa, que têm sido discutidos, e problemas-chave da sociedade brasileira. Hoje nós vamos pegar um problema que a gente tem chamado de inclusão produtiva. Esse processo é bastante simples, digamos, na sua raiz, na base, que é o seguinte. Nós temos, se a gente pegar como referência 2004, nós temos 180 milhões de pessoas no país. Dessas 180 milhões de pessoas, nós temos 120 que são o que a gente chama em idade ativa, a PIA, população em idade ativa. O conjunto da população em idade ativa, tem algumas pessoas que são donas de casa, que por várias razões não trabalham, e nós temos a população economicamente ativa, que efetivamente está no mercado. Essa gente, hoje, são 93 milhões de pessoas. O problema-chave que nós enfrentamos é que, nessas 93 milhões de pessoas, nós temos apenas 27 milhões que estão efetivamente incluídas nos processos produtivos como mão de obra formal, com carteira assinada no setor privado. São 27 milhões. Para uma população que é, afinal, ativa, ou querendo ser ativa, de 93 milhões, o buraco é muito grande, a distância é imensa. Nós podemos acrescentar a esses 27 milhões, acrescentar 7 milhões, ou pouco mais, de funcionários públicos, né? Aí chegamos a 34 milhões. 34 para 93, a distância ainda é imensa. O que fazem os outros? Os outros, como a gente disse, se viram. Isso foi estudado e bem estudado pelo IPEA, num relatório chamado Brasil 2006, né? E a gente constata que 51% da população brasileira está no que se chama o setor informal. A definição não é muito precisa, mas o fato é esse. Nós estamos num país onde metade da população se vira, né? Então, isso nos leva a repensar o problema da desigualdade um pouco de outra forma, porque a forma tradicional é pensar assim: nós vamos pegar essa concentração de renda, essa riqueza grande na mão dos mais ricos e distribuí-la para os mais pobres. E a gente constatou, e constata cada vez mais, que não é um problema apenas de distribuir. É um problema de dar formas de inclusão produtiva, digna, com meios modernos, enfim, uma inclusão que permita a essas pessoas gerar a riqueza, contribuir para o país, né? Algumas coisas nessa linha estão se fazendo no plano mundial. A subutilização da força de trabalho, em geral, é absolutamente dramática, né? E a gente constata isso num relatório recente do Banco Mundial, que estima que nós temos hoje 4 bilhões de pessoas no planeta. Na formulação simpática deles, são as pessoas que não têm acesso aos benefícios da globalização. Palavras bonitas à parte, estão por fora, né? Estão excluídos do processo de modernização que está se fazendo para minorias, né? Então, o ponto de partida que eu queria pegar para a gente discutir é como incluir essa parte de baixo da população, como incluir esses 51%, como dar instrumentos dignos de criação de riqueza, de ganhar sua vida para toda essa população, né? A Índia fez um avanço muito significativo. Ela considera que ganhar o pão da sua família é um direito do cidadão. Se tem coisas a fazer e a pessoa quer trabalhar, por que não? Em termos éticos faz todo sentido. Em termos econômicos também faz todo sentido, porque a pessoa que está excluída, sobretudo os jovens, envolve 1 milhão de problemas, desde problemas de saúde, de drogas, de bebedeiras, de criminalidade, coisa do gênero, né?
A pessoa tem que ter direito nessa sociedade a ganhar a sua vida. Nós temos o dinheiro necessário, as capacidades organizativas necessárias, né? Não há entrave para isso, a não ser entraves que estão ligados ao que a gente já viu, que é a problemática da desigualdade, digamos, dessa tentativa de conter os processos de transformação social na mão de minorias, né? Vamos dar uma olhada, então, como é que, na prática, no cotidiano, as pessoas estão tentando, isso está se dando no Brasil, né? Estão tentando encontrar o seu lugar, né? Primeiro, é que se constata que nós precisamos de políticas financeiras, né? A taxa de juros hoje, qualquer espectador pode acessar o site da ANEFAC, né, que não é subversiva, a Agência Nacional de Executivos de Finanças, gente fina, né? Eles constatam que hoje nós temos taxas de juros, hoje digo julho deste ano, da ordem de 65% ao ano para pessoas jurídicas, comparados com 1% no Japão, 3% na Europa, né, ao ano. Nós temos, para a pessoa física, taxa de juros da ordem de 110%. Para a pessoa, para o cheque especial, nós temos 145%, cartão de crédito 220% e por aí vai. Ou seja, há uma fantástica capacidade de expropriar as poupanças das pessoas. Esses juros são ganhos não em cima do dinheiro dos bancos, mas em cima do dinheiro das próprias pessoas que fazem os depósitos. Nós, tempos atrás, demos uma olhada no que acontecia em Bertioga com o dinheiro que as pessoas depositam ali. Aí a gente constata que, de cada R$100 depositados, apenas R$8 ficam em Bertioga. O resto é jogado, vai de um Bradesco, Bertioga, para a Cidade de Deus, e da Cidade de Deus vai para os diversos sistemas de especulação financeira, né? É importante isso, porque na realidade você tem uma descapitalização da comunidade. É difícil você ter uma inclusão produtiva de um pequeno produtor que é marceneiro e quer abrir sua marcenaria, e que na Europa, nos Estados Unidos, em outra parte, ele poderia pegar um empréstimo a 1%, enfim, 1,5%, coisa do gênero, ao ano, certo? E aqui, quando ele chega, pedem para ele 30%, 40%, 50%, 60% ou coisa do gênero, certo? Ou seja, você está esterilizando a capacidade produtiva da população, né, através de mecanismos financeiros, né? As alternativas que a gente está estudando por exemplo, por que não em algumas coisas imitar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos gostam da globalização, mas não são idiotas. Eles viram que o dinheiro está migrando para a especulação financeira, eles decidiram inverter o processo, fizeram uma lei chamada Community Reinvestment Act, Lei do Reinvestimento Comunitário. Obriga as agências a reinvestir localmente o dinheiro que captam da população, porque o dinheiro é da comunidade, né? Isso é interessante, né? Porque no local você não dá para fazer especulação com divisas, mercados derivativos, mercados de futuros, coisa do gênero. No local você tem que identificar uma pequena empresa que queira desenvolver alguma coisa, construir um hotel, fazer um acordo com a prefeitura para fazer saneamento básico, enfim, financiar coisas úteis, né? O dinheiro da comunidade passa a ser útil para a comunidade. Então, essa é uma primeira inversão importante da gente começar a repensar a poupança como sendo o nosso dinheiro, certo? E por que alimentar imensos atravessadores que estão sentados em cima e, digamos, que não deixam que isso seja aplicado de maneira produtiva, né? Um outro eixo que tem que pensar para essa inclusão produtiva é o eixo da comercialização, né? Eu lembro, tempos atrás, apareceu na Globo os agricultores do Paraná quebrando caixas de tomates porque não conseguiam R$4 por caixa. Um tomate por quilo para o consumidor é
R$1,50. Uma caixa de tomate são 30 quilos. O rapaz não consegue, o agricultor não consegue R$4, quando o equivalente que a gente paga é de 45. O que está acontecendo? Em vez do meu dinheiro, eu comprador, consumidor, passar para o produtor, que com isso vai poder desenvolver a produção, gerar emprego, dinamizar uma região, quem se apropria é um atravessador, né? Um intermediário comercial no meio, que não deixa os processos circularem de maneira dinâmica, né? Essas coisas têm sido, isso é tradicional no Brasil, né? Têm sido enfrentadas através de cooperativas de comercialização, né? Houve até vários municípios tentaram sistemas de sacolões, coisa do gênero, né? Mas, de qualquer maneira, é essencial a gente encontrar formas de romper esses circuitos dos atravessadores financeiros. Isso se cruza com a dinâmica de intermediação financeiro-comercial pela razão seguinte. Hoje você pode pegar uma casa que tem dedicação total a você e você vai constatar uma taxa de juros de um nível. E nessa casa o vendedor vai explicar para a gente modesta que compra ali, né? Você vai pagar tanto por mês, portanto você pode pagar. Só que ele vai pagar o dobro do valor do produto, ou seja, vai poder consumir muito menos, né? Então, grande parte do nosso sistema comercial, em vez de prestar serviços comerciais, está fazendo crédito, está ganhando sobre especulação financeira, né? Por isso que, em geral, a gente junta esses dois processos, né? Da mudança, que é necessária no sistema de crédito, né? No sistema de intermediação financeira, e da gente encontrar formas práticas de romper, digamos, esse pedágio que todos os produtores pagam e os consumidores pagam para manter intermediários que estão no meio que não produzem rigorosamente nada, né? Certo? Eu vejo, por exemplo, o Turmalina, eu viajo muito para o interior, produzem aquelas lindas estatuetas de artesanato assim, né? Lá vendem a 10, 15 reais, né? Aqui na Vila Madalena, em São Paulo, se vende a 200 reais. Não é complicado hoje você ter uma rede de informação para pequeno comerciante, né? De maneira que cada um possa identificar mercados em diversas partes e não trabalhar com atravessador. Nós podemos desintermediar o comércio e, com isso, o lucro que o intermediário estava capturando voltaria, né, para o produtor, que pode produzir mais, o produto sairia mais barato para o consumidor, então mais produto eu posso consumir, e você faz, digamos, um processo de inclusão produtiva mais sólido, né? Porque tantas experiências que a gente tem, por exemplo, a gente vê mulheres desempregadas, compram máquina de costura, elas fazem coisas lindas, só que é muito difícil comercializar, porque o comércio está com forte intermediação, né? Deixa eu pegar um outro nível que é extremamente importante, um terceiro eixo, que é o das tecnologias, né? É difícil, hoje, as pessoas desenvolverem qualquer produção sem ter acesso às tecnologias. As tecnologias, em geral, são patenteadas por grandes corporações. Então, elas cobram imensos pedágios sobre esse conhecimento e dificultam, né, a expansão desse tipo de atividade mais moderna, né? Tem um livro lindo do Chang, muito conhecido, chama Chutando a Escada, né? Porque todos eles, os coreanos, os japoneses, americanos, ingleses, todos se copiaram uns aos outros de maneira descarada. Agora que eles estão em cima, eles chutam a escada e dizem, não, agora não pode mais, né? Agora tem propriedade intelectual, tudo isso é pirataria e tal. Quando a gente pensa no que a gente viu sobre a desigualdade, que nós temos uma massa de 4 bilhões de pessoas que estão sendo excluídas e estamos preparando um drama planetário, social, nós não só devemos impedir que essa gente copie, mas devemos formá-las e ajudá-las para que se aproximem, para que se reduza o desequilíbrio planetário, né? Então, nos planos das tecnologias é o mesmo processo, digamos, que a gente tem que buscar, né? Nós trabalhamos hoje bastante com o conceito de tecnologias sociais,
temos exemplo excelente desenvolvido por organizações da sociedade civil no Nordeste, articulação do semiárido. São 1.300 organizações que desenvolveram um programa extremamente interessante de construção de cisternas, de 16 mil litros. Capta-se a água da chuva nos telhados, né? A comunidade, ela mesma, constrói essas cisternas, então sabe fazer a manutenção. O que se faz com uma ideia dessa, né? Está sendo atacado por grandes empreiteiras porque dizem que tem que fazer licitação e elas construírem, né? Mas, na realidade, é o contrário. A gente tem que organizar um sistema de comunicação de todas as comunidades pobres no país, de todas as vilas, né? Para que as invenções de uns sirvam para os outros. Essa evolução do conhecimento é radical, porque quando o essencial era, como no século passado, a produção física, por exemplo, se eu passo meu relógio para você, eu deixo de ter esse relógio, eu digo, é meu. Agora, o meu conhecimento que eu estou passando para você, ele continua comigo, né? E na cabeça de cada pessoa que está vendo isso, como cada um tem uma mobília diferente em cima, vai ecoar de maneira diferente, vai gerar outras criatividades. Ou seja, hoje, na era da tecnologia, na era do conhecimento, quanto mais a gente multiplica os conhecimentos livremente, aberto, solto, né, na linha do copyleft, dos Creative Commons, das novas tendências que estão se gerando, todos se enriquecem, né? O que a gente não pode fazer é manter esse represamento das informações tecnológicas nas mãos de alguns grupos, né? Inclusive patenteiam as coisas mais absurdas, né? Com todos os problemas que se geram em torno disso. Deixa eu pegar um outro ponto que me parece importante, que é o problema das instituições. Nós vimos em diversas partes do país, um exemplo excelente, Santo André, e vários municípios do Grande ABC, aqui na região de São Paulo, né, que criaram uma agência de desenvolvimento do Grande ABC. E com isso, saíram à procura de tecnologias, de financiamentos internacionais, buscando como que cidade está se modernizando no mundo, aprendendo uns com os outros. E uma agência dessa, ela tem muito mais flexibilidade que a estrutura tradicional de gestão de um município, que é aqui um prefeito com suas secretarias, ali há os vereadores. Eles não são realmente propulsores, né? Nós até recentemente tínhamos essa visão, né? Um prefeito faz um pouco de limpeza urbana, um pouco de social, constrói um viaduto, né? Com os contratos que a gente conhece com as empreiteiras e estamos entendidos, né? Hoje a gente entende que não. Um prefeito tem que articular as mais diversas forças sociais, organizar parcerias com as universidades regionais ou locais, né? Com as ONGs, as organizações da sociedade civil, com empresas que queiram contribuir, que tenham a cabeça aberta, né? São articulações novas, né? Eu acho absurdo, eu viajo muito no Brasil, eu vou encontrar município por município, terra parada, gente desempregada e gente passando fome, né? Não precisa ser doutor em economia para pensar que dá para juntar alguma coisa, né? Para isso. Em Santo André, para já se juntaram vários municípios, apesar de terem partidos diferentes, acharam que podiam tomar medidas de dinamização da região, para não virar um tipo de um dormitório de São Paulo ou coisa do gênero. Constataram que estavam perdendo mão de obra industrial, a indústria hoje tende a não ficar nas cidades, tende a migrar mais para o interior, e viram que se elas não assumem o seu destino, elas simplesmente vão virar realmente cidades dormitórias, né? Um exemplo muito útil, um anti-exemplo é do Rio, né? O Rio era a capital, então tinha empregos, tinha indústria, tinha empregos, né? Deixou de ser capital, a indústria migrou ou para o Vale do Paraíba ou para a região de Campos, para o norte, certo? Quando perdeu a sua função de capital e seu peso industrial, o porto também murchou. Ou seja, o tripé em que se apoiava, né, a cidade do Rio de Janeiro murchou. E tem um cogumelo demográfico de 8 milhões de pessoas.
sem os empregos correspondentes. Isso é explosivo, né? Ou seja, as cidades têm que entender que o desenvolvimento não vai acontecer em algum lugar assim por cima, alguém vai cuidar dela, né? Nós estamos evoluindo para uma compreensão de que cada cidade, com as suas diversas forças sociais, com seus movimentos da sociedade civil, com as empresas, com as universidades, os centros de pesquisa, com as suas forças políticas, deve sentar e fazer um plano. Gente, vamos botar ordem nisso. Como é que a gente trabalha, né? Uma visão estratégica da cidade. Isso tem tudo a ver com o ponto das transformações institucionais. Agora, tem um ponto que eu queria puxar, que é extremamente importante, é o seguinte, é que as cidades hoje não se conhecem a si mesmas. Isso é muito impressionante, porque a gente conversa com o prefeito, conversa com o vereador, o prefeito diz, eu conheço minha cidade, não? Ou seja, ele sabe com quem deve jantar para ser reeleito, né? Eu tive com o secretário de Planejamento do Estado de Minas, ele disse que apenas 1/3 dos municípios em Minas Gerais tinham feito alguma prospecção de subsolo. Ou seja, nem sabem a riqueza que tem, fazem política, né? É muito importante pensar o seguinte, que se a gente quer ir na linha de Santo André, que organizou suas forças sociais junto com os municípios vizinhos para promover o seu desenvolvimento, isso envolve políticas participativas. Não é o prefeito um grupinho que resolve. Nós temos que ter o conjunto das forças sociais articuladas. Agora, se não tem participação, quando você não tem uma população informada. Porque vive de fofocas, de informações desencontradas, não sabem o que acontece. É imensamente difícil para um cidadão saber se uma gestão está sendo boa, está sendo ruim, porque não tem as informações adequadas, né? Então, um dos eixos para os quais a gente está evoluindo é criar sistemas decentes de informação local. Ou seja, cada município tem que saber quais são os recursos subutilizados, as suas fontes de trabalho e de emprego em termos estratégicos, enfim, um conjunto de identificações, digamos, do que se precisa. E um dos eixos mais significativos nessa área de informações é desenvolver indicadores de qualidade de vida, né? Isso é muito interessante, né? A cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos, desenvolveu um sistema que é um relatório anual de qualidade de vida. É feito não pelas ONGs, digamos, ligados ou ligados à prefeitura ou coisa do gênero, mas organizações comunitárias, né? E elas dizem simplesmente qual é a base, digamos, da informação necessária, quanto tempo se está se esperando pelo ônibus, qual é a qualidade da água na torneira, enfim, coisas práticas que a população esteja interessada em desenvolver, né? Nós estamos na era da informática, da informação, desses meios. Quer dizer, não é possível subutilizá-la a tal ponto, né, que tenhamos uma população que não entende da sua própria cidade, né? É espantoso que nós tenhamos nas escolas, a gente estuda a Dona Carlota Joaquina, estuda o comprimento do Nilo, né? Mas as pessoas não aprendem nada sobre o seu próprio município. O município de Pintadas, na Bahia, introduziu nas escolas o estudo do semiárido. Por quê? Porque está no semiárido. As pessoas têm que entender onde estão vivendo, né? De certa maneira, esse conjunto de processos envolve uma modernização da gestão com a visão seguinte. Uma parte da modernização da gestão se dá por cima. Nós temos que melhorar as instituições, reforma política, reforma tributária, reforma dos mais diversos tipos. Mas a gente sabe que nem tudo é tão global, nem tudo está tão em cima, né? A qualidade do médico é local, a qualidade das escolas é local, ruas, guias, sarjetas são coisas locais, segurança ou não da minha cidade é local, né? A riqueza cultural não da minha cidade é local. Ou seja, as pessoas estão se dando conta que a gente pode, em cada localidade, em cada cidade, em cada município, né, tomar as rédeas do processo.
E a gente pensa assim, o Brasil com esse tamanho não vai funcionar se não funcionam os 5.562 municípios que compõem o país, né? Então, racionalizar o país pela base é uma forma de se aproximar da gestão social decente, aproveitando a imensa massa de gente subutilizada do país para transformar cada município num tipo de mutirão da construção do seu desenvolvimento, né? Acho que esses são os processos que estão em pauta, né? Porque às vezes as pessoas tendem a pensar que a economia é só coisa lá em cima, os juros, o câmbio, aquelas fórmulas incompreensíveis, né? Não, a economia é uma coisa de todos nós, né? Bom, com essas reflexões, encerramos esse programa sobre gestão social. Nós vamos continuar às segundas-feiras, enfim, transmitindo ideias, pegando outros problemas da atualidade. Boa noite. Wow.